Olá, pessoal! Hoje nós vamos falar de como você pode reconstruir os seus estudos. E como você vai fazer isso? De repente você estava aí estudando para o concurso público e você desistiu, simplesmente parou e agora você quer retornar aos seus estudos. Então, como você pode reconstruir os seus estudos? Primeira coisa, né, uma dica que eu vou deixar aqui para vocês é que você precisa avaliar novamente quais são os seus objetivos atuais e olhar o cenário dos concursos, para qual concurso você vai estudar, para qual área, se você já definiu uma área. E também uma coisa que eu vejo assim, poucas pessoas comentam é a questão de e se você passar? E se você for nomeado ou nomeada? E se te chamarem para trabalhar em outra cidade, em outro estado, você está disposta a abrir mão de onde você mora hoje? De repente você já tem a sua família, né, constituída aí onde você mora, já está todo mundo aí, já tem sua rotina, de repente o marido já tem um emprego, a esposa também trabalha. Eu acho importante avaliar tudo isso, porque às vezes a gente foca tanto em estudar para concurso, em querer passar, em ser chamado, mas a gente esquece de que quando você passar, quando você ser nomeado, você vai trabalhar. E aí, como que é o depois que eu passei? É, por exemplo, né, o TJ. Todo mundo fala, esse concurso ele é muito famoso, muito conhecido, TJSP, o escrevente, né? Mas vamos lá. Eu vejo muita gente comentando TJ para capital. Ele zera a lista, tem muitas vagas, mas olhando para mim, eu não estou disposta a me mudar. Eu não quero mudar de cidade. Eu tenho a minha família aqui onde eu moro, tenho a minha residência e não estou disposta. Então, o que que eu fiz? Eu avaliei os meus objetivos atuais, eu vi quais eram os concursos que eu estava disposta a estudar, a fazer e se me chamar, eu assumiria. Então, o que que eu fiz? Hoje eu faço os concursos aqui da região, porque se der certo, se for algo legal, se me chamarem, eu tô perto de casa, então eu consigo me deslocar para ir até o trabalho. Por exemplo, se me chamassem para um concurso em outro estado, eu não iria, ou em outra cidade, se eu tiver que mudar, eu não estaria disposta. Então, às vezes é importante a gente fazer essa avaliação. Não é simplesmente estudar e eu quero passar, ser nomeada e depois eu penso nisso. Não, eu acho bem importante a gente avaliar isso antes. Porque o que eu percebo hoje, a gente está muito indo com a manada. Então, assim, INSS, abriu o INSS, está todo mundo falando do INSS, estou dando aqui um exemplo, tá, pessoal? E aí a gente está muito disposto a ser influenciado pelas pessoas, pelos cursinhos, pelas mídias. Então, são concursos assim muito visados que brilham nossos olhos e às vezes a gente esquece de avaliar se a gente está realmente com essa disponibilidade, se está disposto a abrir mão de algumas coisas para poder ir. Eu vejo um monte de gente que sim, que está disposto, que vai, que se muda, às vezes muda com a família, e ok também. Por isso que a gente precisa fazer essa análise, avaliar mesmo quais são os seus objetivos atuais. Então, começa por aqui. Então, se você está retomando aí os seus estudos, você quer começar novamente aí essa trajetória para buscar aí o seu cargo público, faça essa análise, né? Veja quais são os concursos que você quer fazer, qual a região, se é perto da sua cidade ou se é outro estado, se você está disposto a viajar para fazer outras provas. Então, tudo isso é importante fazer essa análise, avaliar. E se você tem sua família, se você já é casada, casado, é importante, né, envolver o seu cônjuge nisso, porque não é uma decisão só de quem está estudando. É muito importante a gente ter essa conversa, né, com as pessoas que estão com a gente. Isso é importante, é fundamental. E eu quase não vejo as pessoas falando nisso, mas isso eu acredito que dá uma base para a gente seguir firme aí a nossa trajetória.
E depois disso, qual seria o próximo passo? Então, você analisou, avaliou todo aí seu objetivo atual. O próximo passo é você se organizar, então você fazer o seu planejamento. Então agora eu já sei para qual área que eu vou estudar, por isso que é legal a gente saber, porque tem as áreas, tem as matérias. Às vezes você não tem nenhum edital aberto, mas você tem uma previsão, ou você já tem ali um último edital, então você já pode ter uma noção do que vai ser cobrado, e ali você já começa a se organizar para ver como que você vai estudar. Isso é importante, porque você precisa ter um direcionamento para onde você vai, quais são os caminhos. A gente precisa dessa rota. É a mesma coisa, vamos fazer aqui uma analogia, quando a gente vai viajar. Você faz ali uma rota dos passeios que você quer ir, onde você quer conhecer, como você vai chegar lá. Então, exatamente assim os estudos, você precisa se organizar, planejar, saber o que você vai estudar, e na simplicidade, gente, porque muitas vezes a cereja do bolo tá ali na simplicidade, no básico, fazer o básico bem feito, que é você sentar, você saber o que você vai estudar. Então, isso é muito importante. Muita gente às vezes não se organiza e vai se frustrando, se sente perdido, e a maioria das vezes é porque não tem uma organização, não sabe nem o que estudar. Simplesmente você quer fazer concurso, mas você não sabe. Será que eu estudo português? Será que eu tenho que estudar matemática? E raciocínio lógico? Informática, será que cai? E direito? Qual? Tem vários. Direito administrativo, direito constitucional, licitação, direito penal, direito civil. Então, é muito importante você saber qual área, para qual área você quer estudar. E fazer essa organização, você saber o que você vai estudar, quais dias da semana. Então, eu vou estudar um pouco antes do trabalho, posso acordar, não sei, uma hora antes, estudo uns 50 minutos. Depois, quando eu chegar do trabalho, eu consigo estudar mais 50 minutinhos. Durante a semana, para mim, fica muito puxado, eu consigo estudar apenas uma hora, mas eu consigo estudar um pouquinho mais no sábado. Sábado, eu consigo estudar 2 horas. Então, essa organização é você que tem que fazer, porque você que vai saber sua rotina, como que estão os seus horários, quais são os seus compromissos, se você trabalha, qual horário que você chega, qual horário que você sai. Tem intervalo, tem deslocamento, você pode usar o deslocamento se você vai, de repente, de ônibus para o trabalho. Então, tudo isso é importante, coloca no papel mesmo, ó. Papel é essencial, coloca no papel, anota e vai ficar mais claro para você visualizar como que está a sua rotina hoje, os seus horários, como você pode encaixar ali os seus estudos. E aí, por último, que é muito importante, depois você vai construir a sua rotina. E o que que é construir a sua rotina? É fazer o básico, gente, é ter o contato todos os dias ali com seus estudos. Essa semana eu não consigo estudar ali a uma hora que eu coloquei que eu ia estudar. Então, faça pelo menos 20 minutos, 30 minutos, o que seja, mas não fica muitos dias sem estudar. Senão, depois para você retomar vai ser muito difícil. Se você parou e agora você vai retomar seus estudos, é difícil até você construir ali uma rotina, que nada mais é um hábito, é quando você acostuma de fazer aquilo, já se tornou um hábito, se acostumou. Então, por exemplo, quando a gente acorda e já quer ir lá escovar os dentes, não é um sacrifício fazer isso, porque já se tornou um hábito. Então, mesma coisa os estudos. Às vezes a gente ouve falar, nossa, como é chato, não aguento mais estudar é muito ruim, eu sinto preguiça. É porque você não acostumou. Quando você acostumar, você vai até gostar de aprender, você vai aprender as coisas, você vai olhar com outros olhos. Você vai ver, vai ser muito bom. Estudar é muito bom, é libertador, porque você vai conquistar algo que você se esforçou. Você não vai depender de uma entrevista, de repente, de emprego, que você fica lá naquela ansiedade, ou de repente você está num trabalho que você fica com um pouco de medo de ser desligado, né? E assim, você vai conquistar a sua vaga no serviço público, ter um pouco mais de tranquilidade para ter a sua estabilidade, é, e também para fazer um bom trabalho, para servir, né? E isso é muito legal, então vai valer muito a pena. Então, cria sua rotina de estudos, estuda ali todos os dias, tenha um compromisso com seus estudos
e organize seus estudos. É você mesmo que tem que fazer essa organização. Não adianta eu chegar aqui e querer organizar seus estudos, porque eu não te conheço, eu não sei sua rotina. Então, se você quiser contar um pouquinho aqui no vídeo como é a sua rotina hoje, se você já está estudando, compartilha aqui, vai ser um prazer ouvir, conhecer um pouquinho da sua história, pessoal. Então, muito obrigada e tchau, tchau, até a próxima.